Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a serpente. Porque a serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. A serpente no hebraico é o número 9. A serpente significa sabedoria e conhecimento. Quando você lê Apocalipse 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. E Deus trabalhou e trabalha na terra com 2 corpos para nos salvar. O primeiro corpo foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o segundo corpo é o corpo de Cristo. Aí você junta o corpo do Pai e o corpo do Filho com 7 espíritos, dá 9, que é a serpente, é a sabedoria de Deus trabalhando na terra para nos salvar. E a serpente também são os 9 mandamentos. Lembrando, Deus é o sétimo, Jesus ele é o 7º espírito, e os outros 9 mandamentos é a serpente, é a doutrina dele. Então Jesus ele é a serpente. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Ou seja, Jesus ali deu testemunho que ele é a serpente. O primeiro testemunho que Deus dá que ele é a serpente é no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, porque o 9 é a serpente. O segundo testemunho é no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, porque 9 é a serpente. E o terceiro testemunho é Cristo falando em João 3, versículo 14, que ele é a serpente. Todo pastor, todo pregador que pregou para você dizendo que Satanás é a serpente, é 2 coisas, irmão. Ou ele é mentiroso, se é mentiroso é do diabo, ou ele não tinha conhecimento nenhum do que ele estava falando. Entendeu? É simples assim. Agora eu vou ler com os irmãos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Lembrando que 9 é Cristo, a serpente, falando para você. Olha o que diz, Apocalipse 12, versículo 9. Ó. Jesus aqui está falando de Satanás. Está escrito assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está falando que Satanás agora ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque ele, antigamente, ele era sábio, porque ele obedecia os mandamentos de Cristo. Então, obedecendo o mandamento de Cristo, ele tinha vida eterna, então ele era sábio. Quando ele deixou de obedecer e começou a pisar nos mandamentos, que é a serpente, lembrando, os 9 mandamentos é a serpente, ele pisou nos mandamentos de Deus, ele morreu espiritualmente. Então ele deixou de ser sábio, porque ele abandonou a fonte da vida. E agora ele se tornou um dragão, um destruidor. Ele usa o conhecimento que ele tem para pregar doutrina falsa para destruir os filhos de Deus. Entendeu? Então Satanás, ele já foi uma serpente no passado, mas agora ele é um dragão, um destruidor. Quer dizer, ele não é mais sábio, porque ele abandonou a fonte da vida. Quem é sábio não abandona a fonte da vida. Entendeu? E lembrando, mais uma vez, Deus são 7 espíritos. E Deus trabalha na terra com 2 corpos. O primeiro corpo foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o segundo corpo, o corpo de Cristo. Então você junta 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus, com os 2 corpos, 9, que é a serpente no hebraico, a sabedoria, trabalhando para nos salvar. Este é Jesus Cristo, irmão. Então, vigiar e orar, irmão. Cristão verdadeiro é só quem luta com todas as suas forças para obedecer os mandamentos. Que os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Por isso que ele é chamado a serpente. Se você pisar nele, você morreu espiritualmente. Se você se arrependeu, o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você é curado.